Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 53. Este é um dos capítulos mais importantes de toda a Escritura, pois apresenta uma profecia detalhada sobre o sofrimento e a exaltação do servo do Senhor. Ele descreve a rejeição, o sacrifício e a vitória do Messias, revelando que ele sofreria pelos pecados do povo, levando sobre si a iniquidade de muitos. Este capítulo é amplamente reconhecido como uma profecia sobre Jesus Cristo, que cumpriu cada palavra ao morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar em glória. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, faz referência direta a Isaías 53, afirmando que Jesus carregou nossas enfermidades e que por suas feridas fomos sarados. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 53 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías capítulo 53 começa com uma profunda revelação sobre o servo do Senhor, descrevendo sua rejeição, sofrimento e sacrifício pelos pecados do povo. Essa profecia aponta claramente para Jesus Cristo, que se entregou como o Cordeiro de Deus para redimir a humanidade. No versículo 1, lemos: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Essa pergunta reflete a incredulidade da maioria das pessoas em relação ao plano de Deus. O braço do Senhor representa seu poder salvador, mas muitos não reconhecem a forma como ele age. Quando Jesus veio ao mundo, poucos creram que ele era o Messias. No versículo 2, Deus descreve a simplicidade e humildade do servo. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essa passagem nos ensina que o Messias não viria com uma aparência majestosa ou com o esplendor que os homens esperavam. Jesus veio em humildade, nascendo em um estábulo e vivendo uma vida simples. Ele não atraiu seguidores por sua aparência, mas pelo poder de sua palavra e amor. No versículo 3, vemos a rejeição que ele sofreria. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Jesus enfrentou rejeição e sofrimento ao longo de sua vida. Muitos se afastaram dele, recusando-se a reconhecê-lo como o Filho de Deus. O versículo 4 revela que seu sofrimento não foi em vão. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele carregou nossas dores, nossas aflições e doenças. Seu sacrifício não foi apenas físico, mas espiritual. Ele tomou sobre si o peso do pecado da humanidade. No versículo 5, temos uma das declarações mais poderosas da profecia. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui vemos claramente o propósito do sacrifício de Cristo. Ele sofreu no nosso lugar, levando a punição que nós merecíamos. O castigo que nos traz paz foi colocado sobre ele, e sua dor trouxe nossa cura. No versículo 6, Deus revela a condição da humanidade. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O pecado nos afastou de Deus, mas ele decidiu colocar sobre Jesus toda a culpa e punição que nos pertencia. Essa primeira parte do capítulo nos ensina verdades profundas sobre a obra redentora de Cristo. Ele foi rejeitado, sofreu e morreu, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Sua dor nos trouxe salvação e sua obediência até a morte abriu o caminho para nossa reconciliação com Deus. Isaías, capítulo 53, continua revelando a submissão do servo do Senhor ao sofrimento, mostrando que ele enfrentaria a injustiça sem murmurar e que seu sacrifício seria o meio pelo qual Deus traria redenção ao seu povo. No versículo 7, lemos: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Aqui vemos a paciência e submissão de Cristo ao sofrimento. Ele não resistiu nem se defendeu quando foi injustamente julgado e condenado. Durante seu julgamento diante de Pilatos e do Sinédrio, ele permaneceu em silêncio, cumprindo essa profecia. No versículo 8 lemos: Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Jesus foi julgado de maneira injusta, condenado à morte e executado como um criminoso, embora fosse inocente. Sua morte não foi por um crime próprio, mas pelos pecados do povo. No versículo 9, temos mais uma impressionante profecia cumprida em Cristo. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus foi crucificado entre ladrões, mas foi sepultado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Mais uma vez, a precisão dessa profecia se cumpre exatamente na vida de Jesus. No versículo 10, vemos que a morte do servo do Senhor fazia parte do plano de Deus para a redenção. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus permitiu esse sofrimento porque era necessário para a expiação dos pecados. Mas a profecia também aponta para a ressurreição. Embora morto, ele prolongará os seus dias, ou seja, viverá novamente. No versículo 11, vemos o fruto do seu sacrifício. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, o justo, tomou sobre si os pecados de muitos, trazendo justificação para todos os que creem nele. No versículo 12, Deus declara a exaltação do servo. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Por ter se humilhado até a morte, Jesus foi exaltado e recebeu um nome sobre todo nome. Sua obra na cruz trouxe redenção, e ele continua intercedendo pelos pecadores.
Essa segunda parte do capítulo nos ensina que o sofrimento de Cristo não foi um acidente, mas parte do plano soberano de Deus. Ele se entregou voluntariamente, suportando injustiça e dor para trazer salvação à humanidade. Sua obediência até a morte resultou em sua exaltação e na justificação de muitos. Agora, convido você a uma breve oração, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Cristo e pela salvação que Ele nos concedeu. Senhor, somos gratos porque enviastes teu servo Jesus Cristo para sofrer em nosso lugar. Ele tomou sobre si nossas dores, levou nossas iniquidades e nos trouxe justificação por meio de seu sacrifício. Ajuda-nos a viver em gratidão e fidelidade a Ti, reconhecendo a grandeza desse amor e proclamando essa verdade ao mundo. Que nunca esqueçamos o preço que foi pago por nossa redenção e que possamos caminhar em santidade diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 53 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 54. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.